O que ainda falta para o Estevão é uma grande exibição num clássico regional. Isso não aconteceu no ano passado, né? Ele não arrebentou nos jogos contra São Paulo e Corinthians. O Santos estava na Série B, a gente não viu. Ainda falta, e isso pode acontecer de repente na casa do Palmeiras na quinta-feira, jogando sob seus domínios. Então, eu prefiro sobre esse assunto passar para o nosso querido Luiz Fabiano. Porque é dos clássicos. O Palmeiras não monta o time que tem, não tem o treinador que tem para ganhar o campeonato estadual apenas. Então, por isso que ele disse, e eu concordo, queremos ganhar o Paulista, mas se não ganharmos, não tem problema. Não tem problema. Desde que no restante da temporada, com os objetivos que o Palmeiras tem. Torcedor do Verdão, terça-feira diferenciada no Palmeiras, negociação milionária, pessoal. Imprensa esportiva projetando o jogo aqui diante do Corinthians. O vídeo está muito interessante, pessoal. Assista ao final, nos apoia, deixando seu like. Quero aproveitar aqui para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Isso não falta nunca. Aí, amorosinho, tá vendo que traz? Ele tá vendo em casa, certeza. assistindo. Beijo, Márcio. Um gol de fora da área, canhotinha, e o outro de schlapp, de cabeça no cruzamento preciso do seu amigo Piquerez. O Estevão realmente fez um jogo muito bom. Palmeiras 4, Guarani 1, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Palmeiras encarou esse jogo já como uma preparação para o derby. Daqui a pouquinho a gente vai falar do derby de quinta-feira. Mas Estevão ainda, já falamos pra caramba dele no ano passado, né? De repente, o Joãozinho que estava falando comigo hoje, o nosso João Gonzalez, o que ainda falta para o Estevão é uma grande exibição num clássico regional. Isso não aconteceu no ano passado, né? Ele não arrebentou nos jogos contra São Paulo e Corinthians. O Santos estava na Série B, a gente não viu. Ainda falta, e isso pode acontecer de repente na casa do Palmeiras na quinta-feira, jogando sob seus domínios. Então, eu prefiro sobre esse assunto passar para o nosso querido Luiz Fabiano. Porque Rei dos clássicos. O rei dos clássicos é você, não sou eu, cara. Não, você quer Luiz, polêmica. Pensando que o menino vai embora no meio do ano para a Inglaterra, ele não vai ter muita chance disso acontecer. É uma oportunidade tanto. É uma oportunidade de mostrar toda a qualidade que ele tem. Ele tem qualidade para isso. É um belíssimo jogador, tem uma projeção muito grande, mas falta esse detalhe, né? Que eu acho que vai sair agora, contra o Santos. Ele também está inspirado. É contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Vai acontecer. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians a gente está acostumado a ver esse tipo de coisa os últimos anos. Viu? No retrospecto. É a mesma queixa que se faz em relação ao Memphis no Corinthians. O Memphis fez grandes apresentações, mas nos clássicos ainda mais sumido. Contra o São Paulo, ele jogou contra o São Paulo? Tava lá. Tava lá, né? Foi de corpo e alma, só que não representou. Foi de corpo, a alma ele deixou em casa. E voltando a Estevão e Neymar, será que a gente vai ver na seleção brasileira os dois juntos em breve? Ou ainda vai demorar um pouquinho? Provavelmente. Eu acho que Vocês acham que, assim, já para os próximos jogos e tal? O Dorival, dando uma entrevista ontem no jogo, falou que o Neymar jogando já vai voltar a convocá-lo, né? E o Estevão já estava indo nas últimas convocações. Então mas é que os jogos são pesadíssimos, né? Colômbia e Argentina. O Estevão certamente estará na lista. O Neymar também. O Neymar do que o Neymar também. Você acha que o Neymar já vai estar na lista? Tem que ver como o Neymar aguanta fisicamente jogar. O Neymar, eu acho que vai pedir um pouquinho mais. Isso que é difícil, Luiz. O Neymar vai ter um teste legal contra o Corinthians da Neoquímica. O jogo contra o Corinthians é fora de casa. Ele tem que estar... Eu acho que seria bom porque até ter uma retomada. Tão boas no sentido de performance. O próprio Abel mandando algumas críticas no Estevão, inclusive. O Estevão jogou muito bem, fez 2 gols. O valor dessa vitória também para projetar o dele. Essa vitória ela é importante, assim, vamos lá. Neste comentário eu farei um elogio e uma crítica ao Abel. O elogio, gostei quando ele falou, ganhar o campeonato, se ganhar o Campeonato Paulista, ótimo, já ganhamos 3. Se não ganhar, tem problema nenhum, porque o Campeonato Paulista é preparação, é pré-temporada. Claro que todo mundo quer vencer, mas ele é uma pré-temporada. Eu gostei que o Abel pontuou isso. Essa vitória contra o Guarani ela foi importante
porque ela foi a vitória do Palmeiras, o time do Palmeiras, né? Porque até então o Abel estava mesclando o time. Metade contra o Santos, metade contra o Velo Clube, metade contra o Noroeste, metade contra não sei mais quem, Novo Horizontino. Ontem foi o Palmeiras titular que jogou contra a equipe do Guarani, e o Palmeiras jogou bem. Então acho que esse é um recado. Depois de atuações muito irregulares, a maior parte delas ruins, com um time mexido, com meio time do Palmeiras sempre em campo, ora uma metade, ora outra metade, o Palmeiras jogou contra o Guarani, o Palmeiras jogou bem. E numa formação nova, né? Não no desenho, mas nas funções, porque ele abriu mão do centroavante, né? O Flaco Lopes não vem jogando bem, os meninos, né? O Luigi e o Thales principalmente são meninos, e ele tem bons jogadores nas posições por trás do centroavante, então ele acomodou todo mundo, deixou o Maurício um pouco mais adiantado, o Veiga por trás, Facundo pela esquerda, o craque do time que é o Estevão pela direita. Isso funcionou muito bem. Então, assim, enquanto o Palmeiras não tem o Paulinho, e para mim tá claro com a busca pelo Facundo, enquanto o Estevão estiver aqui, que o Paulinho foi contratado para ser o centroavante do Palmeiras, essa é uma formação que pode ser interessante, até o Flaco Lopes quer adquirir confiança e poder brigar pela vaga. Então, acho que valeu pela estreia, entre aspas, do time principal do Palmeiras na temporada, com uma boa atuação, e foi importante vencer também do ponto de vista competitivo, porque o Palmeiras não está bem na classificação do campeonato, está distante. Acho que o São Bernardo, né, o líder da chave do Palmeiras, por isso foi importante vencer. A crítica ao Abel, quando ele vai falar do negócio do Klopp lá e tal, concordo que algumas pessoas, né, não aqui, não nós, mas algumas pessoas deram uma exagerada, como se o Abel estivesse dizendo que ele é melhor do que o Klopp. Não acho que foi isso que ele disse. Não foi. Mas, Abel, nenhum repórter te acusou de não ter fome. Exato. Foi perguntado a ele sobre a energia dele para a temporada. Perguntado. Porque, assim, e esse foi o embasamento dado pelo, não é porque é meu amigo, mas pelo companheiro Leandro Boldaquian, da Rádio Transamérica, que foi quem perguntou a ele. O Palmeiras tratou o fim de ciclo de alguns jogadores da última para a atual temporada por entenderem que eles tinham cumprido a sua missão. Isso significa que o Palmeiras identificou que alguns jogadores não estavam mais com a energia que o trabalho pedia. O próprio técnico do Palmeiras disse já este ano que é meu último ano, que eu vou embora. Já começou assim, então, exatamente. A pergunta não é acusação. Ninguém disse que a pergunta sobre a sua energia, ela era muito cabível. E aí ele pode responder como ele quiser, e concordo que em alguma parte essa interpretação da resposta foi puxada para o lado mais pejorativo possível. Mas ninguém, pelo menos naquela coletiva, acusou o Abel de não ter fome de título. Porque quem acusa o Abel disso não assiste os jogos do Palmeiras. André, queria que você falasse sobre a solução que o Abel encontrou para os jogadores que estão à sua disposição. Se você gostou do que você viu na partida contra o Guarani e se o que apresentou no jogo contra o Guarani dá alguma certa moral, um favoritismo na partida contra o Corinthians. Acho que sim. Me parece que se a escalação do derby não for essa de ontem contra o Guarani, vai ser muito parecida com essa. E o jogo serviu mesmo como uma preparação para uma partida importante, uma ocasião diferente das outras, em que nenhum palmeirense quer perder o clássico. Você ganha um jogo como esse, as coisas ficam muito boas em termos de ambiente, você ganha confiança, especialmente o Palmeiras nesse início de campeonato, que o próprio Abel mencionou. Todo ano o Palmeiras começa o campeonato estadual meio irregular, as pessoas começam a ver problema onde não tem, já expliquei, não sei porque são assim, estou aqui há 5 anos e tal. Tudo bem. Ele tem razão em parte nisso aí. O Palmeiras ganhou os últimos 3 campeonatos, pode ganhar o 4º se vencer agora em 2025, isso nunca aconteceu. Se ficar só nisso, haverá problemas de novo, porque o Palmeiras não monta o time que tem, não tem o treinador que tem para ganhar o campeonato estadual apenas. Então, por isso que ele disse, e eu concordo, queremos ganhar o Paulista, mas se não ganharmos, não tem problema. Não tem problema, desde que no restante da temporada, com os objetivos que o Palmeiras tem, o papel seja melhor do que no ano passado. Senão, haverá problemas. É natural. Crítica, pressão, às vezes gente querendo que o Abel saia, porque entende que o ciclo dele, como o de alguns jogadores, também terminou. Não é a minha opinião. Mas a partir do momento em que ele diz, eu vou embora ao final do ano, esse é a minha última temporada, ele abre uma janela para perguntas como essa. E talvez tenha sido até uma técnica de motivação. Ele tem todo o direito de mudar de ideia. Se o Palmeiras ganhar um monte de campeonato agora em 2025, ele falar, eu quero ficar aqui porque eu estou muito feliz, quero ganhar mais, quem é que vai dizer não, Abel?
não queremos mais, você disse que era o seu último ano, vai embora. Né? Como fizeram com o Tite. O Tite disse que não ia trabalhar em 2024, 3, e quando ele voltou não permitiram que ele mudasse de ideia. Como se ele estivesse roubando alguém, ou se aquilo fosse uma demonstração de desonestidade. Vai ter alguém, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, ou se ganhar a Copa do Brasil e o Brasileiro, alguém vai dizer, não, Abel, você não vai ficar não. Você vai cumprir o que você prometeu, porque você disse que esse era o seu último ano. É claro que ninguém vai fazer isso, né? Então, as coisas para acontecer ainda vão demorar muito tempo, é um ano inteiro, tem muito para o Palmeiras fazer, disputar, eventualmente ganhar, isso é o que o Abel quer. Agora, no momento em que ele diz, esse treinador que veio nos ver ganhou menos do que a comissão técnica do Palmeiras ganhou, e ele não explica o que ele quer dizer, por que ele fez essa associação, eu entendi do jeito que ele, me parece, quis dizer. Eu não entendi que ele estava dizendo, vocês adoram o Klopp, enchem o Klopp de elogios porque ele estava lá no Liverpool e eu ganhei mais que ele aqui, vocês me pressionam toda quarta e domingo. Eu não acho que ele quis dizer isso, mas ele também abre uma janela para ser interpretado dessa forma. Né? Sem a citação do Klopp na pergunta. Exato, e sem ter sido acusado de nada. Ele não precisava ter se colocado numa posição tão defensiva. Foi uma questão. O encontro ali, depois do jogo, é de pergunta e resposta. Foi uma pergunta. Ninguém colocou o dedo na cara dele e disse, você não tem mais energia para trabalhar no Palmeiras. Ninguém falou nada disso. Foi uma pergunta sobre a energia que ele, porventura, tenha ou não tenha. É um papo, é uma conversa normal. Só para terminar, sobre o Estevão, ele disse na rodada anterior que o Estevão joga muito melhor quando não dribla o mesmo adversário 3 vezes. Dá para entender futebolisticamente o que ele está fazendo, né? Qual é a crítica, qual é a reclamação de um jogador jovem que tem muita coisa a aprender, é muito diferente, é muito promissor, não tem teto. Não tem. Estevão vai voar. Conversível. Mas, quando o seu treinador diz é melhor quando ele não dribla o mesmo adversário 3 vezes, ele está pedindo objetividade, está pedindo às vezes para soltar a bola, está pedindo que as decisões sejam melhores. É isso, um jogador que comece a pensar um pouco mais nesse tipo de coisa. A individualidade dele é espetacular, ele é um terror para os zagueiros, tá certo, tem que ir para cima mesmo. No futebol mundial tem poucos jogadores que driblam como ele, mas a figura que o Abel cria, não precisa driblar o mesmo adversário 3 vezes, é óbvia no seu sentido e na sua compreensão. E aí também acho que exageraram um pouquinho, dizendo que ele que fez críticas pesadas ao Estevão. E não foi nada disso. Não, foi uma boa resposta, inclusive eu quero te... Melhor, né? Exceção feita à lateral esquerda. O Piquerez entrou durante o jogo e bem. E entrou super bem. Que diferença, hein, Pascoal? Como o Piquerez sabe fazer bola cruzada na área. Que espetáculo. Não, nas duas primeiras... comparar o Piquerez aos outros 2 laterais esquerdos do Palmeiras é covarde. Piquerez é a primeira prateleira do... O Palmeiras com 12 minutos já estava vencendo o jogo, né? O Palmeiras com 12 minutos, antes dos 15 minutos já tinha 2-0 no placar, com absoluta tranquilidade. Esse é o primeiro gol do Richard Rios, né, que ele está jogando uma barbaridade. Jogou bem ontem, jogou muito bem ontem. Ontem de novo, né, Pascoal? Outra vez. Não comemorou, né, em respeito ao Guarani. Em respeito ao Guarani, porque ele sai do Guarani para o Palmeiras, né? E ele foi, mais uma vez, um bom jogador. Palmeiras ontem executou algumas coisas... Não concordo muito com isso não, mas tudo bem. Você não concorda? Eu também não concordo, não. Aí eu concordo com você. Não comemorar? Eu acho que... O segundo gol do Palmeiras sai... Será que se o Richard Rios fizer um gol no Flamengo, ele também não comemora? Porque ele passou pelo Flamengo, né? Comemora. Aí dele se não comemorar. Esse gol aí, esse seria o terceiro gol ainda no primeiro tempo. Eu tenho dúvidas a respeito. Uma interpretação, né? Porque a regra muda tanto que... Porque antigamente, quando o Zinho jogava, o jogador que participava do lance, mesmo na posição de impedimento, ele estava impedido. Mas ele não tocou na bola, mas ele participou do lance. Era a discussão. Agora, o jogador tem que ter uma efetiva participação, desviar a atenção, tocar na bola, criar uma possibilidade. É interpretação mesmo. Mas aí uma questão... Também, Pascoal, 4-1. Interpretativa não, é só pra gente ressaltar. E aí você vai ver o Piquerez
fazendo cruzamentos impressionantes, como nesse gol aí, inclusive. Menino Estevão, Estevão fez segundo até dele gol de no cabeça. O Estevão é uma oportunidade que a gente tem de ver. Gostou da atuação? O Estevão é diferente, né? É muito diferente. Ontem foi escolhido, na rodada do jogo de ontem, foi escolhido o Rios como melhor em campo. Mas eu peço perdão para vocês, para mim o melhor foi o Estevão. O melhor foi o Estevão. Sabe, não dá para ser... O Estevão acabou com a bola e destrói todo o jogo. Ele tem uma facilidade no drible, campo molhado, campo seco, campo sintético, grama Tem natural. palmeirense sedento, quer que aconteça isso até o meio do ano, precisa acontecer porque o Estevão no meio do ano vai pro Chelsea, pro Estevão brilhar efetivamente, desse jeito que ele fez em Campinas ontem, num clássico aqui regional. Ele ainda não conseguiu, do mesmo jeito que o Memphis ainda não conseguiu um destaque muito grande num clássico contra São Paulo ou Palmeiras, o Estevão ainda não fez isso contra São Paulo e Corinthians. Precisa até em jogo grande mesmo, né? Ter essa grande atuação, né? Quinta-feira pode ser o dia, Pascoal? Eu acho que pode. Eu acho De quem? que pode. Do Estevão ou do Memphis? Ele tem... Estevão e Memphis, os dois. Pode ser de um lado e pode ser do outro. Pode ser 2-2, 2 gols de cada um. São jogadores que desequilibram, são jogadores que têm muita qualidade técnica. O Estevão, assim, a irreverência dele do drible, ele não desiste da jogada, ele vai buscar a jogada, ele perde a bola e briga por ela. Ele, assim, com a qualidade que ele tem, é um jogador muito... Assim, o Chelsea o contratou. Mas eu acho que é muito... às vezes eu fico pensando assim, poxa vida, a gente não vai ter nem o gostinho de ver esse cara jogar um pouquinho mais aqui. Aí daqui a pouco vai pro Chelsea, vai ficar um ano no banco de reservas. Sei não. Será? Sei não. Hein? Bobear, ele fura a fila. Você acha? Ali pelo lado direito, bobear, ele fura a fila. Esse garoto é muito diferente, Pascoal. Ele é muito diferente. É um jogador, assim, jovem, né, atual, que mais me gera expectativa aqui no futebol sul-americano. E ontem ele estreou de vez. Porque ele estava um pouco abaixo, o time também oscilando muito. Ontem, grande atuação, o drible, a ginga. Só que eu tenho uma opinião que o melhor jogador do Palmeiras até agora nessa temporada é o Richard Rios. O Maurício está indo bem também, aproveitando as oportunidades. O Veiga ontem voltou a jogar bem, articulando, sendo importante, sendo decisivo, como todo mundo espera. Mas o Richard... no terceiro gol, o juiz anulou o gol. Mas o Pascoal, o Richard Rios, ele está jogando bem todas as partidas. Até em jogos que o Palmeiras não venceu, o Richard Rios, ele consegue ser um jogador que se consolidou de vez no meio campo. O Palmeiras depende das ações dele, com e sem bola, assim. Um jogador que cresceu muito, já estava se destacando há um tempo também na seleção colombiana, e agora ele está voando. Sim, você considera o Estevão, voltando ao Estevão, o principal jogador do Palmeiras? Ele é o cara diferente, realmente. Assim, num sistema de jogo que o Abel adota, ele é o cara que todo mundo procura ele, né, para esse terço final, como o Pascoal gosta de falar, né, nesse linguajar novo. O terço final, no terço final ele é desequilibrante, ele é um cara que tem o drible, você não sabe para onde ele vai sair, e ele tem gol, por mais que ele não seja central. Apesar que ontem o Abel utilizou a tropa toda, né, ele estava mesclando, metade joga num jogo, mescla com os reservas, no outro faz ao contrário, e assim ele ia preparando, condicionando, mas a necessidade, porque vinha de resultados ruins, e não jogando bem, e a pressão já começando, acho exagerada, já vai aqui a minha opinião, por isso que eu falei lá atrás, para o Palmeiras e para o Abel, parece que o time já tem que começar voando como se estivesse no final da temporada. Os outros times mesclam, opta aqui, coloca um ali, faz ali, ganha aqui, ganha ali, e todo mundo vai entendendo. O Palmeiras do Abel não. Tem que voar, tem que arrebentar todo jogo, tem que ser o melhor time. É isso aí, pessoal. O Palmeiras, o Verdão aí, fazendo cada vez mais a negociação astronômica, negociação milionária, né? Vamos lá, pessoal. O Palmeiras é comunicado, o Juventus aí encaminha a contratação definitiva aí de Pedro Felipe. Do Palmeiras para o Juventus. É muita grana para ser envolvida, hein? Desde 2024, na Juventus aí, sub-23, Pedro Felipe aí chamou a atenção após se destacar na base do Palmeiras. Rapidamente começou a atuar e foi anotado aí pelo clube italiano. Em janeiro do último ano, aí, nas equipes definirá um corpo pelo defensor
Pedro Felipe chegou ao Sub-23 aí, que disputa divisões inferiores do futebol italiano. Inicialmente, o empréstimo iria até janeiro de 2025, mas o Alviverde chegou a um acordo e acertou deixar o atleta até junho deste ano. Todavia, ainda em dezembro, o jogador sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, né? Falta que deve deixar longe dos gramados por um longo período. Isso não atrapalha os planos do Juventus de Thiago Motta. Qual o acordo por Pedro Felipe, né? De acordo com informações divulgadas aí pelo portal Nosso Palestra, o Juventus encaminhou a contratação definitiva do zagueiro revelado no Alviverde aí, na reformulação do elenco. O brasileiro estava cotado para começar a fazer parte do elenco principal. Então, 2 milhões, pessoal, cerca de 2 milhões de euros, cerca de 13, quase 13 milhões, né, na contratação aí desse craque aqui, que promete aí visibilidade no Palmeiras, né? Um jogador como desse aqui, o Verdão aí tem muita visibilidade por negociar com um jogador desse, né? Que Pedro Felipe. Pessoal, tá confiante na vitória aí no jogo aí? No próximo jogo, deixa aqui seu feedback, sua participação. Se você for novo aqui, pessoal, é um prazer, já pode deixar seu like. Logo, estou de volta aí trazendo mais informações do Palmeiras. Lembra aqui para deixar o link como cara dos canais oficiais na descrição do vídeo.